Agora eu vou falar um pouco mais detalhadamente de cada linha do código, tá? Esse formato aqui é um formato que vocês podem guardar como um template que vocês vão utilizar em outras codificações, tá? Pode ser que vocês utilizem uma classe própria. Aqui não tem loop, mas a gente vai falar também depois. Então, aos pouquinhos a gente vai aumentando a complexidade do nosso código, beleza? Então vamos lá, começando por aqui, require. Essa tag, né, ela é bem parecida com o import do Java. Quem conhece o Java sabe aí o que eu estou falando. E quem não conhece, o que esse require faz é o seguinte: ele pede para que seja importado todas as classes da biblioteca que a gente está passando aqui, que no caso é o Selenium WebDriver. Selenium WebDriver tem vários objetos, um deles é esse action que eu mostrei para vocês, outro é o WebDriver, enfim, tem vários objetos que estão implementados na biblioteca Selenium, que a gente não precisa reimplementá-los, né? Recriar a roda, a gente só utiliza. Mas para a gente utilizar, a gente tem que pedir para eles serem importados no nosso código. Tá? Bem parecido com a importação dessa biblioteca de prateleira, né, dessa biblioteca do Selenium, é a importação das nossas bibliotecas, das bibliotecas que a gente cria, né, das classes que a gente cria. Então, um exemplo aqui é a importação da classe criptografia, que está dentro da pasta biblioteca. Está aqui dentro do meu projeto. Aqui tem uma classe chamada criptografia e tem métodos que eu especifiquei, tá? Mas para a gente utilizar os métodos dessa classe, a gente precisa importar no nosso teste. Então, isso que eu estou fazendo aqui. O relative é porque eu estou utilizando o caminho relativo do meu projeto, né? Ele vem até aqui, até o nível do main. Então, todos os objetos que tiverem na pasta source, se eu tivesse colocado a minha classe criptografia na mesma pasta aqui do main, na classe source, eu não precisaria desse biblioteca. Como ele está numa pasta diferente da source, eu preciso especificar o nível a mais aqui para poder encontrar a minha classe. Tá? Então eu especifiquei que está dentro de source file, biblioteca e depois classe criptografia. Beleza? Bem parecido com a importação ali de cima do require. Aqui embaixo, aí a gente começa a utilizar a biblioteca Selenium. Então, a gente já deu uma olhadinha lá em módulo, né? Tem um módulo chamado Selenium, com o objeto WebDriver, e ele tem um método fork, recebe um hash e cria para a gente o objeto WebDriver. Tá? Aqui o que vai mudar basicamente é a parte do Chrome, que vai mudar para o Firefox, Internet Explorer. E aí tem que saber a sintaxe certinha, né? Isso na internet vocês encontram. Aí pode utilizar outros browsers também, Opera, Safari, enfim. Tá? E aí, esse objeto criado, que é do tipo WebDriver, né? Esse objeto WebDriver ele tem métodos, né, que são inerentes dele mesmo. A gente coloca esse objeto dentro da variável driver. Então a gente está apontando a variável driver, né? Criamos um ponteiro para esse objeto que foi instanciado, beleza? Quando a gente cria, né, estou repetindo isso aqui, eu já falei nos vídeos anteriores, mas quando a gente cria um ponteiro para um objeto, a gente pode utilizar os métodos desse objeto só chamando em cima da variável. Então, no caso aqui, eu estou chamando na variável driver, né, que agora tem um ponteiro para o objeto WebDriver, eu estou chamando o método get, que é do WebDriver. O objeto WebDriver tem esse método. A gente viu esse método lá nos vídeos anteriores. Esse método é o que faz abrir a página solicitada, tá? Que no caso foi o Google. Depois que a gente abriu o Google, a gente começou a explorar os objetos que estão na página, né? Então, eu utilizei o findElement, que também foi um método que a gente viu anteriormente. Estou buscando a caixa de texto, fazendo a pesquisa pelo nome dela. E estou guardando esse segundo objeto, que agora é uma caixa de texto, estou guardando uma variável chamada element, beleza?